Então, parceiros-chave também do Canvas é fundamental para você entender quais parceiros realmente serão chave no seu negócio, tipo essa furadeira aí, que foi um parceiro-chave agora na semana. Fala pessoal, estamos começando mais um episódio do nosso Linecast, podcast da Line Instituto sobre empreendedorismo, gestão empresarial e alta performance. Eu sou o João Lucas Cortez, estou aqui novamente com o meu amigo Pedro. Fala, Pedro! Tamo junto. Beleza, e o Alan? Fala, João! Pessoal, hoje a gente vai falar de um tema que eu particularmente gosto muito, que facilita demais a vida do empresário. A gente vai falar sobre Canvas do modelo de negócio. Se você não sabe ainda o que é isso, fica tranquilo, você vai saber, a gente vai te dar vários insights aí e que ajuda demais para você colocar em prática inovações na sua empresa. Antes disso, pessoal, eu queria falar para você que está acompanhando a gente, está ouvindo a gente aí, já deixa o seu like, já se inscreve aí no nosso canal no YouTube, se você está ouvindo no Spotify e quer seguir a gente também, poxa, pra gente vai ser um privilégio. A gente tenta trazer conteúdo de valor aí para você e isso é um feedback, né, para saber se vocês estão gostando aí do nosso trabalho. Canvas do modelo de negócio é algo que faz com que o empresário visualize sua empresa, né? Canvas significa quadro, tela. Né? Então, basicamente é você colocar a sua empresa de forma visual. A gente já trabalhou isso com vários empresários, a gente atende isso em nossos treinamentos, a gente tem isso para o treinamento coletivo, também tem isso no treinamento individual e basicamente a gente vai conduzindo o empresário, né, nessa jornada de preenchendo as características da sua empresa dentre os blocos desse canvas. É como se fosse simplificar a prática de um plano de negócio, digamos assim. É algo mais macro, né, mas que abre mais a cabeça do empresário a ter ideias. Isso. De como construir Ele o plano de consegue negócio. entender a correlação de uma área com a outra. Porque quando ele fazia um plano de negócios, antes da metodologia Canvas estar estabelecida, ele fazia um plano de negócios que era um caderno isoladas, bacana, cada área isolada, estanque, e esse caderno parava no fundo de uma gaveta e nunca mais era visto. Já o Canvas, por ser uma tela que divide a empresa em 9 blocos, a orientação é pela metodologia Kanban, da melhoria contínua. Então, esse quadro vem para uma parede, onde ali a visualização e as correlações entre as áreas podem dar insights de oportunidades ou de melhorias, de arrumar o negócio. Isso que o Pedro falou aqui já é muito bacana, porque antes, né, o cara pensava, para eu trabalhar aqui na minha empresa, para eu desenvolver também a minha empresa, minhas estratégias, eu preciso do meu plano de negócio. E era um livro lá, uma coisa cheia de folha lá, que o cara não conseguia atualizar constantemente. Ele acabava fazendo o que o Pedro falou, ele largava de lado. Então fica uma coisa mais complexa, mais burocrática e que às vezes o cara estabelece, ele tem uma evolução enquanto ele faz isso, se é que ele leva isso a sério ou não, né? Mas acaba não trazendo muitos benefícios depois disso. Fica ali esquecido. E é bem como você falou, João, aquele modelo tradicional, digamos assim, né, que é você fazer o passo a passo do plano de negócio, tudo em documentos. Primeiro que é um processo muito mais burocrático e acaba, como o Pedro falou, acabava que não saía da teoria. E realmente era um negócio muito maçante, que levava dias, era muito tempo dedicado àquilo para quando tu finalizasse, tu não lembrava nem o que estava fazendo lá no início, o porquê daquilo. Então, ou seja, é uma coisa muito desconexa realmente entre as áreas do negócio. Quando você coloca no Canvas, a todo momento tu está conversando e tu está fazendo algo, né, imaginando, criando algo numa área da empresa e já visualizando o que isso impacta em outras áreas e quais outras áreas podem se beneficiar disso. Não, e essa é a sacada, porque assim, um plano de negócios antigo, vamos chamar assim, ele tinha duas finalidades. Uma era pedir empréstimo no banco e a outra era vender a empresa. Então, assim, era um processo muito trabalhoso, era uma coisa muito complicada. E era restrito, então, precisava de alguém junto para fazer ele, ou até às vezes ele era feito sem ter a presença do empreendedor. Já um Canvas não, um Canvas ele vai estar o empreendedor, vai estar gente de confiança, vai estar gente que pode agregar, seja funcionário, seja amigo, seja cliente, e vão estar fazendo uma tempestade de ideias, um brainstorming que vai gerar colocações, porque ali no Canvas você vai definir o avatar do cliente, situação de mercado, até mesmo recursos chaves
Que, no caso, é uma leitura de não só enquanto recurso-chave da tua empresa, mas uma ferramenta para você ter planos de contingenciamento se um desses recursos vier a falhar. Pedro, isso é bacana, né? Como tu mesmo falou ali, por exemplo, tem essa continuidade nessa melhoria contínua, porque normalmente o Canvas fica em um local do ambiente de trabalho dele que ele visualiza isso diariamente, né? Então, a gente indica muito, né, no nosso trabalho de consultoria para o empresário todos os meses revisar o Canvas. Porque tu tem todos os meses, né? Tá olhando para o teu cliente, tá olhando para a tua concorrência, tá olhando para a tua verdadeira proposta de valor, enfim. É algo que estimula o empresário a estar sempre procurando melhorar o que ele já está fazendo. Legal. Mas assim, antes mesmo de chegar nisso, isso que você está falando, na verdade, acho que é o que faz o Canvas fazer muito sentido e ser muito bom. Esse dinamismo. A gente vai chegar lá e vamos dar umas dicas para você já pegar e começar a colocar isso em prática também. Mas vale lembrar aqui que a questão do plano de negócio, o modelo de negócio, algumas pessoas até falam que o Canvas substituiu o plano de negócio, que o modelo de negócio agora é assim, até o nome do livro, Business Model Generation, seria que agora é a geração do modelo de negócio. Sim. Mas é importante falar também que o Canvas ele pode ser o começo para um plano, né, mais estratégico, futuro. Então, o Canvas é quando você começa a desenhar uma ideia, algo que depois você pode desenvolver ainda mais. Né? O Canvas tem essa característica que é muito interessante, porque assim, você pode desenvolver uma empresa a partir do desenho no Canvas, você pode pegar uma empresa que já existe e remodelar ela a partir do Canvas, onde tu consegue visualizar as interrelações. Tu tem o Canvas de equipe, que também vão os perfis e o que levam, o que motivam esse grupo. Então tu tem o Canvas trabalhando como um planejamento em diversas áreas dentro de uma empresa. E até mesmo assim, você tem uma empresa que tem uma linha só de produto ou de serviço, é um quadro. Você vai colocar uma nova linha, uma nova coisa que vai atender um público diferente, você faz um novo Canvas. De repente, algumas coisas vão ser iguais, mas o desenvolvimento, a relação de comunicação, tudo vai ser diferente porque vai atender esse público, esse produto novo. É legal, o Canvas foi uma coisa que deu muito certo, assim, ele veio de uma tese de doutorado do Alexander Osterwalder, e aí depois, isso nos começos dos anos 2000 ali, e em 2010 veio o livro Business Model Generation. E a partir disso, muita gente começou a implementar, muitos pequenos e médios empresários brasileiros, eles que não têm, enfim, consultoria e tal, alguns deles não conhecem, muitos deles eu diria que não conhecem ainda, e quando conhecem, né, se vislumbram com o Canvas. Mas uma informação que é bacana, cara, hoje em dia várias startups e novos projetos estão começando, o cara já botando em prática esse Canvas justamente por isso, por querer delinear um projeto, uma ideia e começar a inovar a partir disso, né? Eu começo a dizer que, eu costumo, né, dizer que o Canvas ele não substitui 100% um plano de negócio. Ele facilita muito a visualização inicial daquele negócio, né? Por exemplo, o Canvas são informações mais macros, ideias, que dali do Canvas a gente aí sim vai aprofundar, por exemplo, dentro do Canvas a gente vai falar sobre financeiro, vai falar sobre marketing e tal, mas depois a gente precisa realmente aprofundar, né, em algum trabalho mais minucioso. Mas com certeza é uma ferramenta que estimula, né, e ajuda muito a gente querer se planejar, né, querer realmente estruturar um negócio de maneira saudável. Não, o Canvas é uma coisa interessante, porque de repente assim, você vai atender um cliente, aí ele te diz, o meu problema é financeiro. Ok, ele tem um problema financeiro, mas na hora que você começa a desenhar o Canvas, ele não sabe a proposta de valor que ele quer entregar para o mercado. Ele levanta outras áreas necessidades. Ele não sabe o perfil do cliente dele. Ele também não sabe como se comunicar e nem com que canal certo se comunicar com o cliente. Então o financeiro é um problema, consequência de outro. Sim. Então não adianta você querer trabalhar em cima do financeiro sem consertar partes anteriores. O bacana de colocar na parede é que você pode trabalhar com a dinâmica do post-it, né? Então você vai lá, faz essa tarefa ser bem dinâmica, convida ali os seus gestores, até mesmo os funcionários da empresa, quem você acha que pode ser importante para dar algumas boas ideias sobre o seu negócio, às vezes até esposo, desde que possam contribuir de alguma maneira, né?
E aí você coloca lá post-it e fala, ó, pessoal, reserva um horário, né? Não adianta querer fazer isso aqui com pressa, porque não é com pressa. Você pode esperar pelo menos um turno para vocês começarem. Eu ia dizer isso, para fazer um belo de um canvas, pelo menos metade de um dia. Mas Pelo normalmente... menos um turno para você começar. Aqui na Line, a experiência que eu tenho, que eu acho que vocês vão concordar comigo, é que um turno é só para dar o contorno. A gente acaba ainda fazendo mais uma outra para tentar ainda dar uma... E outra, né, João? Tem o Canvas da proposta de valor depois, tem outros, né, enfim. E o bacana do post-it é que, além de você fazer essa tarefa além de você interagir mais com ela, né, de você estar ali escrevendo, aí você vai lá e cola, é que você tem a facilidade, né, de inovar e, enfim, agora não faz mais sentido esse post-it, eu vou lá e tiro, agora eu quero acrescentar uma ideia, eu vou lá e insiro, então é muito mais fácil do que se você fosse rabiscando aí a caneta no seu papel, né, o seu canto. E a questão de trabalhar com post-it, que você vai colocando nos quadros, você pode trabalhar com diferença de cores. Então, pode trabalhar de repente com a cor amarela, situação atual. E alguma coisa que você tem que desenvolver, trabalha com outra cor. É bem legal a ideia. Eu já vi algumas pessoas trabalhando com cores, dividindo cada um dos 9 blocos numa cor diferente. Eu, particularmente, não gosto muito, porque vai acabando ficando um negócio muito colorido, não vejo necessidade. Já vi a separação entre a parte mais racional e a parte mais emocional do Canvas, que até isso tem. Já é mais legal, mas o que o Pedro falou para mim é o que faz mais sentido. É você trabalhar com o estado atual de uma cor e as ideias que você quer implementar numa outra cor. Porque você bate o olho de longe, você não precisa ler o post-it, você já sabe, poxa, o trabalho que a gente desenvolveu aqui preenchendo esse canvas já me gerou várias ideias, eu tenho isso para fazer, e a sua meta vai ser pegar esses post-its das ideias, da inovação, e botar eles em prática, né? Fazer você... no estado atual. Fazer ele se transformar no seu estado atual ali, né? Para você ter os resultados que você está buscando. Eu acho que uma coisa que a gente pode fazer aqui também para ficar mais claro é falar brevemente o que tem em cada um aí desses 9 blocos. Eu vou falar um por um aqui rápido, só para vocês conseguirem visualizar isso. Aliás, se você está assistindo a gente se você está ouvindo a gente no Spotify, você pode olhar a gente lá no YouTube, vai estar lá no nosso vídeo no YouTube uma imagem do Canvas, para você poder visualizar. Se você está ouvindo a gente no Spotify, você vai imaginar o que eu estou falando aqui agora para você. Mas basicamente os 9 blocos são proposta de valor, segmento de mercado, canais, relações com clientes, recurso-chave, atividade-chave, parceria-chave, estrutura de custos, fonte de receita. Existe uma ordem certa que eu não falei exatamente na ordem para vocês, mas a questão da proposta de valor e o segmento de mercado geralmente é por onde se inicia o Canvas. Aqui a nossa ideia é falar pelo menos dos principais aqui do Canvas para você conseguir desenvolver um bom trabalho. E eu digo até que só o fato de você pensar na sua proposta de valor já faz você evoluir demais no seu negócio, né? Mas afinal de contas, o que seria essa tal proposta de valor? A proposta de valor, dando um exemplo prático, tipo, pegar uma padaria, por exemplo. E acontece muito isso com quem trabalha com consultoria e vai atender, né, um dono de uma padaria. Por vezes está muito claro para o dono do negócio que ele abriu aquela padaria para vender pão. Abriu aquela padaria para vender almoço, abriu aquela padaria para vender lanche. E não é isso, né? A proposta de valor ela vai muito além do que tu vendeu o produto. Na verdade, o produto é só desculpa física de você existir ali, né? Não é desculpa, mas é o... Na realidade, isso é o que você faz, né? Representa o que você faz, e muitas vezes a pessoa acaba confundindo a proposta de valor com a atividade-chave. Exatamente. A atividade-chave é um outro bloco do Canvas. É importante? É importante, mas a proposta de valor consegue ser ainda mais importante porque ela é o seu porquê, né? É o que cria um diferencial. A proposta de valor é a experiência que você vai gerar para o seu consumidor, né? Porque a gente dá muito o exemplo da padaria ou da cafeteria justamente por isso, porque, gente, comer pão e tomar café a gente pode fazer isso em casa. Mas por que então um ser humano, né, vai até uma cafeteria, vai até uma padaria? Devido a toda a experiência, né? Então, o que eu faço hoje, né, com a minha proposta de valor? Será que eu tenho uma, né? E se eu tiver uma, o que ela, né, comparado com o mercado, será que ela está boa, está bem posicionada? O empresário, por mais simples que seja isso,
às vezes ele não consegue enxergar. Cara, eu tenho uma padaria, coisas básicas que eu tenho que fazer. Primeiro, avaliar todos os meus concorrentes próximos a mim. Quais são os meus concorrentes? Tem que ter bem claro quais são os meus concorrentes. E outra, não é porque eu tenho uma padaria, todas as padarias vão ser meus concorrentes. Não, pode ser que tenham padarias que atendem outro nicho de cliente e vai ter outras padarias que não chegam nem aos pés do nicho de cliente que você atua. Então, beleza, então já separei o que é padaria, digamos, vou dar um exemplo chulo aqui, né? Ter padaria de luxo, não, eu não sou padaria de luxo, mas também tem a padaria Zé da Esquina, eu também não sou essa, eu sou uma padaria meio termo, digamos assim. E dessas meio termos, na minha região, quantas tem? Tem 10, beleza. O que essas padarias entregam? Eu também entrego? Entrego. Eu estou entregando melhor? Vou ter que avaliar. O que elas não entregam e que eu entrego? Poucas coisas, mas beleza. E o que eu observo agora no meu cliente que eles procuram e eu poderia entregar que ninguém entrega, entendeu? Então, isso é proposta de valor. Isso é valor. É o quanto eu consigo agregar ao meu produto para poder cobrar um valor diferente, que é um exemplo que eu dei num podcast aí passado que a gente fez, né, do restaurante Ostradamus, né, aqui em Florianópolis. Olha, o frango que você comerá no restaurante Ostradamus, ele tem o mesmo custo que você vai comer num PF da esquina. Porém, o valor que ele vai vender esse frango no cardápio vai ser o triplo do valor. Mas tu não está pagando o frango, não está pagando aquele prato de frango, tu está pagando a proposta de valor de todo aquele negócio. Legal. Então é isso que o empresário tem que identificar. Só dessa sua resposta aí se extrai várias coisas então do que seria, afinal de contas, objetivamente a proposta de valor. A gente pode falar então que é o seu diferencial, como o Pedro falou, é a forma como você resolve um problema, né? É a cura para uma dor que você oferece. Exatamente. Tem a ver com o seu porquê, o porquê que você existe. Um exemplo aqui prático e rápido de identificar o que é proposta de valor é a água voz. Entendeu? É água aquilo é a mesma água que eu tirei aqui do nosso purificador, é a água que está dentro daquela garrafinha. Agora, olha quanto que custa uma garrafa daquela. Sim. Mas existe toda uma proposta de valor em torno daquela marca. Mas tu paga a diferença. Não, você vai pagar R$40 uma garrafinha de água. Existe uma proposta de valor ali. Se eu fosse falar aqui da nossa proposta de valor, eu nem estou com o nosso canvas aberto aqui, mas rapidamente uma coisa que eu posso falar sobre a nossa proposta de valor na Line Instituto, que a gente entrega uma facilidade para o licenciado, né? Na medida que a gente entrega para ele os treinamentos empresariais, tudo com uma metodologia que a gente testou, ele precisa replicar isso, então a gente entrega desde a parte comercial até a entrega do produto, tudo de forma roteirizada. Então você vê, qual que é a dor que a gente entrega, qual que é a necessidade, a cura qual cura que a gente oferece para a dor do nosso público-alvo? Poxa, o nosso público-alvo é um público que muitas vezes, ou ele tem uma agenda lotada e ele não consegue renovar, por exemplo, seu portfólio, oferecer novas soluções, então a gente vai lá e entrega para ele. Ou ele não consegue vender, mas a gente ajuda ele todo na parte comercial. E mais, né, João? O nosso público alvo, né, que a gente traz para a nossa rede, que é o consultor autônomo, ou até um consultor já com pessoas que atuam com empresas, mesmo um coach empresarial. Treinadores, mas ele conseguir ter uma estrutura de uma grande empresa sem ter o custo, né, e o tempo dedicado a isso. Então, ou seja, olha só a proposta de valor violenta que a gente entrega para o mercado. E não é só tempo, porque assim, para ele ter essa experiência, é tempo e investimento financeiro. Isso. Por isso que eu digo, é muita coisa. Então, assim, se alguém perguntasse da nossa proposta de valor, eu não poderia falar que é fazer treinamentos. Né? Isso seria uma atividade-chave nossa. Exatamente. Mas a nossa proposta de valor é a cura que a gente acaba levando para o nosso público-alvo, uma necessidade. Ou mesmo a gente pode falar de exemplos que são bem grandes e presentes aí na vida de todo mundo, como é o caso dos aplicativos de transporte. Então, qual que seria a cura que um Uber, um 99 táxi, ou que agora não é mais 99 táxi, né? 99, que cura que eles levam? Então, eles perceberam que você ficava refém ali de taxistas e de não saber a rota que eles iam fazer, de você ter que ir no ponto de táxi. Não saber o preço da corrida antes dela acontecer. Não saber o preço da corrida, você ter uma insegurança em relação a isso. Então, qual que é a cura? Poxa, então agora você pode pedir da sua casa, você acompanha a rota, você sabe antes quanto vai custar, desconta direto do cartão. Mas aí existe um problema agora, né, João? Agora você não pode mais pegar táxi. Se você é taxista, que me usa. Mas, então, beleza, vamos mudar de exemplo aqui, então. Retiro o que eu falei. Não retiro. Não. Eu já peguei 99, que era um taxista, que atendia como táxi, como 99 Uber.
Um carro de táxi. Sim. Mas aí muito taxista acabou mudando a sua proposta de valor também, oferecendo algumas outras coisas. E o negócio foi tão impactante, né, João, que muitos taxistas até viraram Uber devido à proposta de valor do próprio Uber. Outros táxis que não viraram, eu vi que alguns inovaram, tentaram se manter, ter um serviço mais personalizado para o seu cliente, de saber a rotina dele, de oferecer, de se colocar à disposição. Então, de ser um taxista de confiança, algo que às vezes no aplicativo você não sabe quem vai vir te buscar. E são as propostas de valores, né? A proposta de valor do Uber é a transparência e praticidade, e a do táxi pode ser a personalização disso, porque não tem como tu escalar algo que tu personaliza para cada cliente. Então, o táxi ele tem essa vantagem de conseguir personalizar o atendimento, enfim. Mas assim, um outro exemplo agora que me veio à cabeça é os aplicativos de comida, né? De delivery de comida. Também uma outra praticidade que veio, né? Agora no Rio de Janeiro teve me fugiu o nome agora do empresário, mas ele criou um aplicativo, né, para facilitar a vida das barraquinhas da praia. Ou seja, tu tá na areia, tu quer pegar uma água de coco, tem várias barraquinhas, às vezes tu meio que... Agora inventaram um aplicativo que você baixa o aplicativo e tem todas as barraquinhas ali. Isso é sensacional. Isso é o tipo... Você já deve ter passado por isso. Sabe aquela ideia que você fala assim, eu tive essa ideia, mas você não fez nada com isso? Eu já estava falando com a minha mulher sobre isso uma vez, e aí a gente estava falando, a gente estava em Jurerê, e não vinha uma alma para oferecer, para atender. A gente foi num lugar, a pessoa que deveria atender não estava lá, foi entregar e aquela coisa toda. E a gente falou, imagina se tivesse um aplicativo específico aqui para a praia, porque lota. Florianópolis todas as praias que você vai na alta temporada, todas estão cheias. Imagina se tivesse um aplicativo específico para atender essa demanda. Agora você está falando eu pensando que eu podia estar bilionário. Essa é uma sacada que pode ter surgido de um Canvas. Porque se você pegar um Canvas e fizer uma proposta de valor, ou seja, o que eu me proponho a entregar que atenda a necessidade de um cliente, o que pode ser de diferencial, então ele começa a estabelecer o que ele vai entregar, aí vem para a atividade fim, que é realmente o produto que ele vai fazer, vem lá para desenvolver o avatar, ou seja, o perfil do cliente. Ele vai ter uma figura onde ele não é só uma pessoa, mas ele passa a ser um ser humano, vamos chamar assim, onde ele não vai entregar um conteúdo, ele vai existir um relacionamento. Ou seja, o Canvas começa a desenhar todas essas ideias, todos esses insights que geram grandes negócios. E aquela regra, né? Lógico, não tem como dizer que é uma regra científica, porque eu acredito que não tenho como fazer esse estudo, mas já ouvi de alguns líderes meus que já passou na minha carreira. Quando você tem uma ideia, pode ter certeza que tem mais 10 seres humanos no mundo que tem a mesma ideia nesse momento. Então, ou seja, coloca logo em prática para você não perder o bonde. E o Canvas... Mas tu quer uma prova disso? Historicamente, a aviação ela foi desenvolvida no mesmo período. Na França, com Santos Dumont e os irmãos Wright nos Estados Unidos. O rádio foi o Marconi na Itália ao mesmo tempo que o Padre Lânio Moura no Brasil. Cara, então, assim, quilômetros de distância e a coisa é doida, mas ela acontece. Parece que a ideia está no ar. A questão é quem é que pega e faz acontecer. O americano jura que foram os irmãos Wright lá que fizeram o avião. E olha só, como hoje tu tem uma ideia, a gente sempre fala, né? Não adianta, a ideia não se guarda na cabeça, se guarda num projeto, né? Não é se guarda, se blinda, né? E o Canvas é uma excelente ferramenta. Tá com uma ideia, cara, já pega um Canvas e começa já a tirar tudo da tua cabeça e colocar num Canvas. Até porque, né, às vezes a gente acha que tem uma ideia brilhante e às vezes não, né? Não e coloca no Canvas tu vê que ou já tem alguém no mercado, ou seja, porque várias ideias, elas acabam morrendo justamente porque ele começa a ficar, ou é inviável, ou olha, já tem no mercado, já tem na verdade várias pessoas fazendo, para eu entrar seria um custo muito alto de investimento com baixo retorno. Então... Essa é uma grande sacada, porque como o Canvas são essas 9 blocos que podem ser 9 engrenagens, onde tiver problema você já pode ou consertar ou troca, vamos fazer uma coisa diferente. E tudo isso aqui a gente está falando de proposta de valor ainda. Né? Eu acho que a gente vai conseguir passar pelos 9 blocos, mas pelo menos dos principais a gente vai conseguir falar. Esse da proposta de valor é tão importante que, como o Pedro falou ali, a gente tem um Canvas só para
destrinchar, né, esmiuçar a proposta de valor para trabalhar ela ainda mais forte. Né? Porque, e normalmente, né, João, um passo, né, os atendimentos, os trabalhos que os nossos licenciados fazem muito também no cliente, antes mesmo até do Canvas, mas o Canvas é uma ferramenta que vai usufruir muito disso, vai beber muito disso, é a grande, né, o mapa, né, estratégico do negócio, né? É a missão, visão e valor do próprio negócio do cara. Então, assim, com o Canvas, ele vai usufruir muito do mapa estratégico da empresa, porque a proposta de valor que tu vai colocar no Canvas é o grande propósito, a missão do seu negócio. Né? Então, tá diretamente relacionado. Está diretamente relacionado a isso. Então, ou seja, o Canvas, ele vai pegar o grande propósito, porque a gente até fez um podcast sobre isso, né? Que hoje, infelizmente, quase que 80% das empresas que nascem no país não nascem de ideias, nascem de necessidades. As pessoas abrem o negócio porque precisam ganhar dinheiro. Então não está muito bem claro para o empresário por que ele abriu aquele negócio. Tanto que acontece muito, por exemplo, semana retrasada, inclusive eu comentei contigo, né, Pedro, um cliente nosso lá de Itapema, fiquei com ele no telefone durante 1 hora. A gente, né, entrou ele tem uma padaria lá, o Pedro atuou com ele lá, né, Pedro, como consultor lá atuando com ele, ficamos 1 ano trabalhando lá com ele, onde ele modificou tudo, transformou a empresa numa outra empresa. Aí é o seguinte, é interessante voltar para a missão dele. Sim. Naquela questão que tu falaste antes, do que então, entregar. É aí que eu quero chegar, porque assim, quando a gente começou o trabalho com ele jurava que aquilo era a vida dele e o negócio não era tão rentável, exigia muito dele, da família, que era uma empresa mais familiar. Hoje só tem uma pessoa só da família junto com ele, as restantes saíram. É uma empresa que dobrou o faturamento. Hoje ele chega às 9 horas da manhã, às 2 horas da tarde, não tem mais o que fazer. Nada, a empresa não depende. Ou seja, agora que era para ele gostar do negócio, ele identificou que, cara, isso aqui não é para mim. Isso aqui eu tive desde a adolescência, porque era uma maneira que eu sustentava a minha família. Foi o primeiro emprego dele. Começou com 12 anos de idade. E agora ele vê que, cara, isso aqui tudo bem, isso aqui é importante porque tá me gerando renda agora para eu justamente procurar meu grande propósito. Mas pelo menos agora ele identificou qual que é o propósito desse negócio. Não só para o consumidor que vai consumir aquilo, mas para a vida dele também. Tá não, é interessante assim, porque ele trabalhava com 2 irmãos. E os irmãos simplesmente saíram também para cumprir o seu propósito de vida. Ou seja, foi um processo transformador, onde a empresa dele teve toda uma questão de processos e sistemas, anda sozinho, ele mesmo disse que ele não tem que trabalhar porque está tudo andando sozinho. E a grande sacada é que a missão dele é servir emoções. Ele não vende pão, ele não vende almoço, não vende café, ele serve emoções. E lá a primeira ferramenta aplicada lá foi o Canvas. Porque na hora que você chega no prédio, no lado de fora você já entende. Você tem experiência, você entrou, atendimento, uniforme, tudo é uma emoção. Não, muito legal isso. E até se você é empresário e está ouvindo a gente, pensa em você no seu negócio. Qual que é o problema que você resolve? Ou a sua empresa é mais uma só que oferece seu produto, seu serviço? E até mesmo os consultores, né, que seguem a gente, consomem nosso conteúdo, você é consultor também, né, empresarial, você é treinador. E esse é outro erro, porque ainda mais nesse segmento, eu digo isso porque eu mesmo vivenciei isso. Quando eu saí da Porto Belo para empreender, eu virei um consultor e inicialmente o meu intuito era o quê? Ganhar dinheiro com o meu conhecimento. E era errado, porque eu nunca iria conseguir ganhar dinheiro com o meu conhecimento. Eu tinha que ter a visão que eu quero ganhar dinheiro, na verdade. A minha missão não era ganhar dinheiro, a minha missão eu quero pegar esse conhecimento, ajudar outros empresários a ganhar dinheiro, que consequentemente eu ia ganhar dinheiro. Então, a maior parte dos consultores que estão no mercado, treinadores, eles não têm também essa consciência. Qual que é a grande proposta de valor da tua consultoria? Qual que é o grande propósito da tua consultoria? E quando ele consegue identificar isso, realmente também é uma virada de chave fundamental. A gente tem vários licenciados, né, João, que inclusive tem depoimentos desses licenciados nossos, nas nossas páginas, que vendem o nosso negócio, enfim, falando, olha, existe a minha vida antes da Line e a minha vida depois da Line. Pessoas que conseguiram prosperar na vida como um todo, seja no âmbito pessoal, profissional e também financeiro. Né? Por quê? Porque identificaram realmente o verdadeiro propósito. Né? O financeiro é só um dos aspectos, porque ele passa realmente a ter vida. Porque antes ele estava correndo atrás do dinheiro. E o consultor que está no mercado para disputar o mercado por dinheiro é uma guerra perdida, todo mundo perde. Porque aquele que vai ganhar um contrato, de repente é o que cobra menos, mas também vai entregar menos para o cliente. Aí já vai queimar o nome do consultor, vai existir questionamento, eu contratei fulano, se eu tivesse contratado Beltrano, ou seja, vai criar um clima muito ruim. O exemplo de propósito do dólar é aquilo que a gente falou anteriormente, né? Por que a Voz cobra 30, 40 reais uma garrafa de água enquanto tem gente cobrando 5 reais? Né? Então,
Enfim, é a grande virada de chave para o empresário construir um planejamento de negócio. É a primeira coisa, ter consciência do que tu está fazendo. E é uma grande responsabilidade isso, né? A gente falou também no podcast passado que se a empresa quebrar, não é só você que quebra, né? Todo mundo que está abaixo de você desse negócio quebra junto. Tem uma rede inteira. Então, é muito importante você entender o grande propósito, a proposta de valor do seu negócio. Você tendo consciência disso, porque você tem que vender essa proposta de valor não só para o seu... Na verdade, tu não vai vender para o seu consumidor final essa proposta de valor. Você vai vender para o seu principal cliente, que é o quê? O teu colaborador. Sim. Ele precisa É o entender... cliente interno. ele precisa entender a grande proposta de valor para ele também vender essa proposta de valor para o consumidor, entendeu? E é legal essa questão ainda da proposta de valor, porque o empreendedor de verdade, o cara que tem essa veia empreendedora, é um cara que está o tempo todo buscando resolver problemas, né? Ele está o tempo todo buscando trazer facilidades. E se você for ver esses aplicativos que hoje em dia todo mundo usa, né? Há um tempo atrás não era assim, mas você vai vendo o Uber mesmo, pessoas que antes não se rendiam a ele, ficavam ali no táxi, agora estão lá e estão usando o Uber, estão usando o 99. Então, esses aplicativos, por trazerem facilidades, os caras que inventaram ele vão ficando rico, milionário, bilionário, porque um problema de fato foi resolvido. A mesma lógica para o Airbnb, a mesma lógica para Os bancos digitais. Bancos digitais, tu não precisa mais de dinheiro, tu tem um cartão, tu faz qualquer coisa. A maior, para tu entender o que é proposta de valor, para entregar uma cura, né, uma solução para a necessidade da sociedade. Uber, maior empresa de transporte do mundo, que não existe frota de carros. O problema que a gente tinha com aluguéis, maior empresa imobiliária do mundo, Airbnb, sem ter, né? Sem ter um imóvel. Um imóvel. Então, cara, e ainda é muito doido isso, porque nesse mundo atual surge uma facilidade dessa e você vai ver quem respinga um problema num setor que teoricamente seria outro, seria uma concorrência cruzada. Por exemplo, o Uber, ele vem, facilita a vida e ele diminui a compra de carros. Entendeu? O que acaba acontecendo? Pessoas que moram numa cidade como São Paulo, que tem rodízio, que tem toda aquela questão de trânsito e estacionamento e tal, multas. Então o cara fala, não, eu prefiro Uber. Aí cai a venda na concessionária em São Paulo. E o que o concessionário de carro faz? Começa a alugar carro para Uber. Tá vendo o que está acontecendo? A Chevrolet, Ford, Fiat agora. Estão alugando as frotas de carros que não estão sendo vendidos, alugando para pessoas que querem trabalhar como Uber. Pois é, cara, você vai ver como que é isso. Então, o empreendedor, ele fica o tempo todo tentando achar uma demanda latente no mercado, das pessoas, para falar, não, então eu consigo oferecer uma solução aqui. Assim como já aconteceu com pessoas que se propuseram a resolver o problema do desperdício de comida, ou encher restaurante em horários em que ninguém reserva, então tem aplicativo para isso também. Então, desconto coworking. Então, a proposta de valor ela é bem legal por isso. E se você que está ouvindo a gente não tem a sua proposta de valor bem definida, é só parar e pensar, escreve aí no papel mesmo. Escreve aí o que eu posso oferecer de diferente, o que eu já tenho de diferente. E se você não tem, o que você pode oferecer de diferente? Um dos primeiros passos para você resolver o problema da sua venda é você identificar a sua proposta de valor. E a grande sacada é que o Canvas ele é uma ferramenta muito fácil. A questão é começar a fazer. E ter também a orientação de alguém que entenda o conceito, né, do Canvas. Sim, então, porque procure, né, realmente um consultor especialista que entenda disso para te ajudar, porque um empresário que nunca... Alguém treinado, porque senão vai ficar um Canvas com perna quebrada, mas que não vai fazer sentido. É lógico, a gente sempre vai falar, né, para procurar essa ajuda, porque é aquele negócio, né, se você quer um resultado mais profissional, se você tiver um acompanhamento, até na nossa vida mesmo, eu quero um personal trainer, eu quero um nutricionista, eu posso buscar tudo isso para melhorar meus resultados. Sozinho você consegue? Sozinho você também consegue. Pelo menos se você começar a fazer isso que a gente está falando aqui do seu Canvas, de pensar quais são os benefícios que eu ofereço, né? Qual dor que eu resolvo, o que eu posso fazer para ser um pouco diferente do meu concorrente, você já vai delineando e pensando de forma estratégica na sua empresa. Teve uma situação nossa do Canvas, né, de um cliente meu, eu acredito que vai chegar nesse ponto aqui, são os parceiros chaves, que a gente identificou, era uma indústria, né, que trabalhava com ferragens e vidros. Na verdade, depois eles compraram, né, devido ao sucesso que eles tiveram nas ferragens, eles conseguiram o capital para comprar uma indústria de vidros. Para você ver, né, eles compraram uma empresa que estava falindo e hoje geram muito lucro. Para você ver como não existem negócios que não dão lucros, né, mas sim negócios mal gerenciados. E quando eles iniciaram aquela operação lá, na época eu acabei sendo um conselheiro deles,
e a gente observou lá que tinha coleta dos cacos, né, das quebras de vidros. E eles estavam pagando a empresa para ir lá retirar. E eu fiz uma pesquisa, eu lembro disso da época que eu trabalhei na Bung, né, e também na Porto Belo. Eu lembro que na Porto Belo a gente tinha muito, um trabalho bem bacana de tudo que era sobra de produção a gente ou reutilizava ou gerava renda sobre isso. E eu lembro que lá no papelão a gente conseguia renda, enfim, várias coisas. Eu falei, olha, deixa eu dar uma pesquisada aqui porque eu acho que esse caco aí, esse vidro de sobra, vocês estão pagando, mas na verdade quem está pegando deveria pagar para vocês, porque esse pessoal que está colhendo aqui de vocês está ganhando dinheiro com esse vidro. Senão não estava colhendo. Senão não estava colhendo, exatamente. Eu falei, cara, eles vêm, como é que eles recolhem? Não, para um caminhão aqui eles recolhem. Eu falei, pois é, alguém está pagando esse caminhão. Então, ou seja, não é essa taxa que vocês, porque essa taxa que vocês pagam não viabiliza aquele caminhão. Então, ou seja, eles ganham dinheiro com isso. Então, tu não vai mais pagar. Eles é que tem que pagar para ver, porque isso aqui é matéria-prima para eles. Matéria-prima. Dito e feito. Eles tinham um gasto de quase, acho que uns 10 mil por mês de coleta. Eles começaram a ter receita de quase 50 mil por mês, porque quanto mais eles aumentavam a produção, mais caco dava. Então, mais... Olha só, cara. Beleza, então acho que a gente falou bastante sobre a proposta de valor. De fato, dos campos mais importantes, se não for o mais importante de todo o Canvas. E aí a gente entra num outro que eu considero muito relevante, que a gente vai sim conversar sobre ele, porque muitos empresários acabam nem levando em consideração isso na hora de instalar a sua empresa ou na hora de oferecer os seus produtos e serviços, que é o segmento de mercado. Segmento de mercado nada mais é do que você parar e pensar um pouquinho para quem que você vai oferecer seu produto, né, o seu serviço, quem que são os seus clientes, qual que é o seu público-alvo, quais são as suas características, né? E quando você pensa sobre isso, você acaba levando em consideração coisas como a idade da pessoa, o sexo, para quem que você vende. Classe socioeconômica. Isso. E isso faz tanta diferença porque até numa linguagem de marketing, né, cara, você faz uma comunicação muito mais assertiva da sua mensagem e da sua proposta de valor, porque você vai estar falando com alguém, né? Se você tentar atingir todo mundo, né, quem vende para todo mundo não vende para ninguém, né, essa história. Então você acaba ficando muito genérico e não se conecta com o seu público, né? A abordagem que o Canvas, que as publicações originais trabalham, é que você tem que entrar no detalhe quando você define quem é o teu segmento de mercado. Porque na hora que você consegue definir ele, de que região geográfica que ele vem, qual é a faixa etária, sexo, grau de instrução, você consegue definir então ele como uma pessoa, entender que dores, que necessidades que essa pessoa tem, que você vai estabelecer essa cura. Você consegue também entender que tipo de mídia, em que momentos que ele consome isso, ou seja, como é que você vai se comunicar, qual é a capacidade de consumo que ele vai ter e principalmente você vai estabelecer comunicação. Porque se eu disser assim, João ou Alan, eu preciso que vocês façam uma palestra. Até aí você está pensando, ok, eu vou fazer uma palestra. Tá, mas para quem? Não, para estudantes. Estudantes. Enquanto você ficar genérico, você está comunicando para eles, está jogando em cima deles uma coisa que está em você, o que você acredita que eles vão querer entender, que eles vão querer ouvir. Agora, se eu te disser, são estudantes, colégio de periferia, classe C e D, tal idade, o problema que eles enfrentam é esse. Você conseguiu gerar até empatia e entender o que passa na cabeça deles e tu te relaciona. Então, uma empresa que simplesmente abre as portas para colocar um produto no mercado, ou seja, coloca o meu produto, o cliente que compre, provavelmente vai estar fadado ao fracasso. Agora, uma empresa que tem uma relação com o seu cliente, onde esse cliente ele é alguém que vai falar bem do teu produto, que vai continuar consumindo, ele vai ser fidelizado. É uma empresa que vai continuar durante um bom tempo, porque ela vai continuar se adaptando às necessidades desse cliente, porque existe um relacionamento. Essa parte, né, de segmentação, ela é digamos, uma ferramenta para você encurtar e otimizar a comunicação da sua proposta de valor com a necessidade. Até mesmo a distribuição dos produtos. Então, ou seja, quanto mais tu segmenta, quando eu digo segmento, é que muitas pessoas acreditam que segmentação é sinônimo de fatiar?
de diminuir, né, de reduzir o teu ganho ou a tua atuação, né? Por isso Limitar, né? de limitar, isso limitar, porque as pessoas acham que, pô, tem que ser generalista, tem que atender todo mundo. Não é. Tu pode até atender muita gente, mas quanto mais tu segmentar o público-alvo, o mercado onde você quer atuar, você consegue entender melhor a linguagem, a necessidade desse público, porque às vezes tu tem a solução para muita gente, mas tu não está conseguindo se comunicar. Né? Por exemplo, a gente já sofreu isso dentro da Line. Né? Hoje, eu não tenho, né, perigo nenhum de dizer que não existe empresa hoje que entrega uma riqueza de conteúdo que a gente entrega para os nossos licenciados, por exemplo, atuarem como licenciados nossos. Eu tenho essa propriedade de dizer isso porque eu conheço do que eu entrego e eu conheço muito a dor latente do consultor autônomo que está atuando hoje sozinho no mercado. Então, ou seja, a gente teve um momento que a gente não conseguia se comunicar com a necessidade, ou seja, eu precisei segmentar bem a minha proposta de valor para esse público-alvo, para eu conseguir me comunicar direito. É a mesma coisa que qualquer empresário quando vai abrir um negócio. Ele tem uma proposta de valor muito bacana, mas ele precisa saber segmentar isso para chegar até onde ele quer chegar. É muito genérica, não pega ninguém. Aí entra um conceito de economia, que é a lei de Pareto, que 20% do que você fizer, do esforço que você fizer, vai te gerar 80% dos resultados. Só que dentro de uma empresa, você pode estar fazendo uma série de coisas, mas se você não para pensar realmente o que está te dando resultado, para você focar nisso, segmentar e atuar nisso, você vai estar trabalhando muito. Até essa questão que eu havia comentado, que existe uma ordem que é recomendada para você ir preenchendo o Canvas. Algumas pessoas recomendam você começar pela proposta de valor e outras recomendam você começar pelo segmento de mercado e aí você vai para a proposta de valor. E por que disso, né? O segmento de mercado, quando você começa a ver o seu cliente, aí você começa a pensar, tá, mas quais são os comportamentos desse meu cliente? Quais são os problemas dele? O que ele realmente está buscando? E aí você vai para a proposta de valor. Só que mesmo se você começou pela proposta de valor e vai para o segmento de mercado, você vai indo entre um e outro e a coisa vai se completando, né? É porque assim, o Canvas, como eu coloquei antes, ele tem 2 cenários. Para uma empresa que já existe e para uma empresa que vai surgir. Então, por exemplo, para uma empresa que vai surgir, entra, por exemplo, o caso das barraquinhas. O cara pensou, o segmento de mercado é a barraquinha. O que precisa? O que eu vou atender? O que eles têm de problema que eu posso ajudar? Aí ele vem para propostas de valor, atividade... Eu ia falar bem isso, porque existem 2 maneiras de tu abrir uma empresa. Não nem dando o exemplo daqui já está aberto, que vai ser aberto, mas existem 2 maneiras de você abrir uma empresa. Primeiro, você tem uma ideia de um negócio, de uma proposta de valor, que daí você vai atrás do público. Outras vezes, você tem ideia olhando o público. Cara, olha só... É igual, esse cara da barraquinha, como é que ele teve a ideia de abrir esse negócio? Ele era o público, ele falou, meu Deus, não pode mais eu aqui ter essa dificuldade. Opa, olha só, existe aqui uma necessidade. Aí o que ele começou a fazer? Ele primeiro foi olhar, ele começou o Canvas pelo segmento. Por quê? Porque a proposta de valor ele já tinha. A dor dele era a grande proposta de valor, entendeu? Então por isso que as 2 maneiras estão certas, depende só da situação que o empresário se encontra. Cara, você já tem uma empresa? Já tem. Então é bom você começar pela proposta de valor. Primeiro você entender o que esse teu negócio está entregando para a sociedade. Agora, olha, eu não tenho negócio. Daí o exemplo que o Pedro falou. Eu quero criar um negócio. Mas você tem uma ideia? Tem. Então beleza. Então começa pela proposta de valor. Porque realmente essa ideia tem que estar bem convencido da tua proposta de valor dessa tua ideia. Agora, olha, eu quero começar um negócio. Eu não tenho ideia de que negócio seja. Mas eu tenho uma pista, porque existe uma necessidade de mercado. Então começa pelo segmento do mercado. Quem pegou bem esse conceito é o mercado pet. Ou seja, o pessoal se deu conta do que tem e da forma como está havendo esse consumo e as linhas paralelas de roupa, cosmética, alimentação, tudo isso está vindo nessa esteira. Verdade, cara. E isso é bem bacana que o Alan tinha falado, só pegando esse gancho aqui, que o cara, ele vivenciou um problema, ele sentiu o problema, então o cara fala, poxa, tem aqui um negócio a ser resolvido, tem aqui uma ideia. Então, quem que seria o público-alvo dele? Pessoas assim como ele, que estavam tentando desfrutar de algo e estavam tendo um problema. E qual que seria a proposta de valor? Justamente a resolução desse problema. Exatamente. E aí todo o resto vai se delineando em volta disso, né? Tá, mas eu quero trazer então algum benefício para esse público, para que ele não tenha mais esse problema. O que eu vou ter que fazer? Aí você entra no campo de atividades-chave.
tá, como que eu vou entregar isso para o meu cliente? Você entra no campo de canal, né? Quem que seria o cliente? Quem vão ser os fornecedores, os parceiros para entregar isso? Isso, sistematizar isso. Aí, qual é os canais de comunicação que eles usam? Exato, então é bem legal isso do Canvas, porque quando você vem com esse principal da proposta de valor e do segmento de mercado, o resto você vai desenhando ali, delineando. Eu até arrisco a dizer que esses dois, tem que iniciar com esses dois e depois o restante, lógico, a gente tem ali a lógica do porquê das sequências, mas tem coisas ali que não tem problema ir na frente um outro atrás, porque elas até mesmo se conversam. Mas a própria construção do Canvas, em reunião, você montou foi para outro quadro e de repente deu um estalo, volta lá para adiante, ou falou alguma coisa, não é aqui, é um outro que você nem iniciou ainda, coloca lá. É que tu abriu um negócio hoje, né? Existem duas maneiras, ou tu atende uma necessidade já existente no mercado, ou tu cria uma necessidade. Né? Vamos dar um exemplo aqui de criar uma necessidade de negócio. Por exemplo, a internet, ela, lógico, hoje a gente enxerga como uma necessidade, mas na época que foi criada, não era enxergada como uma necessidade. Foi uma tendência de necessidade de mercado no futuro. Porque a internet ela nasceu em 94, mas já tinha indícios de ideias há muitos anos atrás, como o próprio computador, que muitos diziam que era supérfluo, entendeu? Então, ou seja, por isso que eu digo, hoje você pode criar sim uma proposta de valor sem ter ainda no mercado, porque se a sua proposta de valor for muito convincente, você cria uma nova necessidade no mercado. E falando nisso, em necessidade de mercado, eu já ouvi algumas pessoas falando assim, mas parece que não tem mais o que fazer, né? Tudo já foi criado, né? Pelo contrário. É muito errado isso, porque à medida que o mundo vai evoluindo, novas demandas vão aparecendo. E a coisa é muito doida, porque assim, dependendo de onde você está, essa ideia pode ser uma necessidade ou algo completamente ignorado. E ainda falando um pouquinho sobre o segmento de mercado, o Alan também tinha falado uma outra coisa ali, né, que ele não tem dúvida do que a gente oferece e tal, e a gente tem essa comunicação assertiva com a pessoa que trabalha, com o empresário, então tudo que a gente acaba produzindo de conteúdos sempre vai ser de valor para o empresário e também para a pessoa que trabalha para o empresário, até porque o empresário ao ouvir um conteúdo desse, enfim, ter acesso a esse conteúdo, vai achando legal a maneira como a gente trabalha e encara o meio do empreendedorismo para o pequeno e médio empresário, e aí ele pode buscar dos nossos licenciados alguma solução para algum problema que ele tem. Mas uma coisa que eu queria falar disso é que essa questão de você ter um nicho, algumas pessoas têm medo, cara. Elas têm medo de ter um nicho e se limitar, né? E se limitar. E, na verdade, todo mundo dá esse exemplo bem batido, exemplo do médico, né? Você não operaria seu coração com um clínico geral, né? A menos que ele seja cardiologista também. Então, você vai procurar um cardiologista ali para fazer isso e para o profissional que está começando, mesmo o consultor, por exemplo, que está começando, uma forma dele se tornar uma autoridade mais fácil, de maneira mais rápida até no mercado, é você atuar diretamente com o nicho. Porque quando você atua com o nicho, você vai se aperfeiçoando nisso, você vai ganhando referência desse seu cliente, ele te indica para outra pessoa e você vai indo, cara. E quando você menos espera, você fala, nossa, eu tô com vários clientes nessa mesma área. Você vai se tornando uma autoridade naquele assunto e começa a vivenciar problemas que são comuns daquele público em específico. Começa a perceber até às vezes a linguagem, né, dependendo do tipo de negócio. Alguns negócios, o pessoal tem um termo específico para falar sobre as coisas, tem um linguajar próprio e você vai se inteirando e vai sendo visto cada vez mais como especialista e vai crescendo, vai fazendo o seu nome numa área. Então isso é fundamental. E o momento é agora, João. O momento de fazer essa história de sucesso como consultor dentro do mercado é agora. Eu tenho dados de pesquisas recentes, e não é de 1 ou 2 institutos, são mais. Até 2025, 50% da mão de obra no mercado não vai estar vinculada a empresas. Ou seja, 1 a cada 2 pessoas vão estar no mercado oferecendo seus serviços. Então, quem tiver hoje já no mercado crescendo, evoluindo,
vai estar ocupando uma posição que não vai ser disputada a faca, vamos chamar assim, daqui a bem pouco tempo. Eu acho que nunca teve uma expectativa tão grande de mudança no mercado de trabalho como a gente está esperando para as próximas 2 décadas aí. Toda essa tendência e também até o próprio incentivo do governo para empreender, né? O empreendedorismo nunca foi tão incentivado no país como está sendo agora, não só de empreender, mas também de investimentos. Porém, tu olha, quando você investe na bolsa, você está investindo em empresas que estão empreendendo, então você está tudo ligado a empreendimentos. Então, o empreendedorismo está muito forte, né? Então, é como o Pedro falou, agora é a hora realmente de você olhar para esse mercado, né, de empreendedorismo e abraçar. E aproveita a onda. Ou surfa agora, ou a onda vai te levar enrolado. E essa questão da mudança do mercado de trabalho, das coisas que vão acontecer, muita gente tem falado que vários empregos que existem hoje vão deixar de existir e outros que ainda vão existir, mas a forma de você trabalhar ele vai ser diferente, né? Por exemplo, falando do advogado, ele vai ter que saber operar ali alguns robozinhos para a atuação jurídica dele. No caso que o Pedro estava falando, né, de ter esse profissional oferecendo seu serviço, a gente vê que muitas pessoas se contentam em ser um profissional autônomo, o que não seria ruim, mas que muitas vezes ele poderia agir como um empreendedor para escalar esse negócio dele, para fazer disso um negócio mesmo, né? Não somente ficar prestando um serviço. O que não é demérito, não é nada disso, mas se você pretende contratar pessoas, se você pretende atender a mais clientes e tal, você vai ter que, por mais que você seja um profissional de determinada área, seja consultor, seja um advogado, seja um psicólogo, seja o que for, se você vai ter um escritório, uma clínica e quiser fazer disso uma espécie de empresa, você vai ter que ser empreendedor. Tem que ser empreendedor e tem que ser profissional. Ele tem que agregar mais produtos, coisas que valorizem a hora trabalhada, porque ele não pode disputar o mercado só por preço. Exatamente. E aí, a gente, saindo um pouco do segmento de mercado, e algo que tem a ver com isso também é a questão da parceria-chave. Porque existem vários parceiros que podem te ajudar a entregar a sua proposta de valor para o seu público-alvo, outras empresas que podem estar atuando, né, de forma correlata naquele seu nicho. No segmento. E a grande sacada aí, né, João, do parceiro-chave, é aquele parceiro que vai agregar valor, agregar benefício, agregar vantagem para o mesmo público que você atende, né? Por mais que esse teu parceiro tenha uma atividade-chave completamente diferente, mas ele também vai entregar valor para o seu mesmo público. Então é muito importante, né? Dar o exemplo do nosso caso, né, da nossa rede de licenças. Nós temos hoje, né, parceiros chaves que influenciam muito no sucesso dos nossos licenciados, que é empresas de contabilidades, né, empresas jurídicas, né, de advogados, empresas que entregam serviços comerciais, que é o quê? Que fortalecem o trabalho do nosso consultor, que querendo ou não atende outros empresários, né, que é o B2C, e que B2B, né, que acaba um agregando, né, vantagem para o outro. Por exemplo, imagina eu sou um consultor, né, da rede de licença da Line, onde eu entro numa companhia, numa empresa, para ajudar esse empresário a organizar, né, o negócio dele, e eu consigo oferecer para ele um serviço, né, diferenciado de contabilidade ou de financeiro de um parceiro nosso que atua no mercado de maneira nacional, ou do nosso advogado. Nosso advogado hoje também tem, né, uma cobertura nacional que o quê? Isso possibilita nós ter um parceiro que entrega um trabalho de valor, de alto valor agregado, de qualidade, mas com um custo muito reduzido. Por quê? Porque como ele é um parceiro-chave nosso que tem um volume que a gente consegue pulverizar esse custo operacional e, consequentemente, se torna um trabalho mais acessível para todo mundo, né? Então, o teu parceiro-chave ele realmente tem que ser chave para dar mais sustentabilidade para o teu negócio, mas não só para o teu negócio, mas também para o teu cliente. O teu parceiro-chave ele precisa agregar valor, ele precisa agregar benefícios e vantagens para o teu cliente, que consequentemente tu vai estar ganhando também. Isso eu lembro até da gente definindo isso lá no nosso Canvas, e acaba que esse é um critério fundamental na hora da gente escolher um fornecedor, né? A gente acaba vendo se ele tem capacidade de atender em escala e a nível nacional. Os nossos parceiros chaves hoje, né, João, só são parceiros que realmente têm estrutura e condições de atender o Brasil inteiro. Senão não vira parceiro nosso. Porque se for pegar só dos licenciados, né, sem falar dos clientes dele, já dá mais de 100 né, exatamente. Hoje. Ou seja, esses parceiros... O Brasil inteiro. Vai pegar um cara que é regional. Esses parceiros chaves, eles já olham pra gente como um baita parceiro, porque só nossa base de licenciados já são mais de 100. Ele já, poxa, só vocês
já são um baita, mas eles ainda têm mais os clientes desses licenciados, ou seja, é uma base infinita. Né? A grande vantagem de você buscar isso de forma estratégica é que você acaba conseguindo preços melhores com esses fornecedores, então eles veem na gente a oportunidade de escalar o negócio deles, de ter vários clientes, então com isso a gente consegue valores diferentes assim, para nós, valores mais atrativos para a gente e também para os nossos Então, um exemplo prático aqui de supermercado, né? O preço do atacado e o preço do varejo. Vamos pegar aqui, vamos pegar um exemplo de um grande centro. A gente, se falar em Floripa, vai falar de Angelone e de Forte Atacadista, mas vamos falar do Brasil. Vai pegar um Big e vamos pegar um Carrefour. Carrefour é preço varejo, porém entrega uma experiência, né, completamente diferente do que um Big atacadista, digamos assim. Não é nem Big, né? Pega aí um atacarejo, pega um atacadão, que são redes nacionais. Tem um preço muito mais atrativo, mas a experiência não é legal para um varejista comprar lá. Não é um mercado, é um grande galpão. Agora, tu vai no Carrefour, a experiência é incrível, porém tu vai pagar muito mais do que tu paga no atacadão. Então, a parceria-chave que, por exemplo, hoje a gente faz no mercado é essa. A gente entrega um serviço de Carrefour com preço de atacadão, que é isso que tu falou. Cara, o melhor custo-benefício que a gente pode entregar. Aí sim, vira um parceiro-chave para você entregar para o seu cliente. Né, o exemplo que o Pedro falou aqui antes dos bastidores. Poxa, é igual um mecânico fechar uma parceria com uma lavação de carro. Né, onde ele consegue agregar o serviço dele, que sempre quando entra um carro para mecânica, para fazer uma revisão, entrega limpinho, lavado, isso é valor agregado para o cliente dele. Ele cobra mais caro a manutenção que ele faz lá. Né? O cliente dele fala, mas eu faço a revisão lá na mecânica do Pedro, eu pago 1.500, a revisão na esquina do Zé é 800. Mas, cara, a maneira que o Pedro faz o serviço é completamente... até lavado o carro o cara entrega. E lá eu me sinto mais seguro, ou seja... E a lavação de carros que fez a parceria com o Pedro cobra no mercado, sei lá, R$60 para lavar o carro, mas o Pedro ele faz por 40. Por quê? Porque o Pedro leva volume para ele. Entendeu? Então, são essas parcerias que a gente tem que estudar. Agregar valor. Agregar valor. Várias empresas hoje em dia, até na hora dela escolher a localização, elas escolhem justamente um lugar que vai trazer o fluxo de clientes e que ela vai poder oferecer uma facilidade para esse. E aí, enfim, se estabelece ali uma parceria. Tem empresas que ganham desconto mútuo de um serviço para o outro, outras têm até comissão, pagam comissão para você usar um espaço lá, às vezes em posto de gasolina, sempre você vê, tem vários postos, né, que tem barbearia, tem outros serviços ali no posto mesmo, a lavagem de carro, e aí você vai tendo ali um local, um ponto de encontro em que o cliente pode desfrutar de outras facilidades. A rede de lavanderia 5-a-Sec está estabelecida só em posto de gasolina. Não, tu pega a academia onde eu treino, ele tem parcerias com vários estabelecimentos que hoje tem pessoas indo fazer academia onde eu faço, porque, cara, tem até no Netshoes eu tenho desconto se eu sou cliente da academia. Então, ou seja, olha só, as parcerias que a academia fez influenciou as pessoas quererem treinar lá, por mais que talvez às vezes não seja a melhor academia da região, mas cara, se eu fizer academia lá, eu compro com desconto no Netshoes, eu compro com desconto no restaurante tal que vende comida saudável, ou seja, a academia fez tão bem as parcerias que ele influencia mais pessoas irem na academia dele por causa dos parceiros que ele tem envolvidos. Exato, cara. Sim, ele resolveu um problema dele de ter fornecedor e parceiros. Legal, cara. Eu acho que só falando dessas três coisas aqui, se você parar e pensar no seu negócio, quem são seus parceiros, quem que é seu público, que dor você resolve, se você realmente fizer isso, você já vai avançar no seu negócio hoje mesmo, a partir de agora. E aí ainda tem 6 outros blocos lá no Canva, são 9, a gente falou de 3 só, e a gente já está partindo para a parte final aqui do nosso podcast. Eu vou falar rapidamente aqui sobre o título de cada um, a gente vai falar uma coisa básica de cada um deles, para você saber, para você ficar sabendo. E aí, é claro, você pode buscar mais, a gente tem artigos sobre isso lá no nosso blog, a gente tem várias outras informações que você pode buscar aí na internet. Beleza? Então, falando ali um pouco sobre as atividades-chave, isso é uma coisa que a gente já tinha esclarecido antes, muitas vezes o que a empresa faz, né? Você está falando especificamente sobre a atividade que tem que ser desenvolvida. A atividade principal, aquela que vai agregar mais valor, isso, mais recursos, valor financeiro no caso. Se ela não fizer, não entra o recurso, não entrega, exato. Você não entrega. O recurso-chave, o que seria o recurso-chave? O recurso-chave seria aquilo que faz a empresa funcionar, que se parar, a empresa para. Legal. Então, por exemplo, 2 situações. Uma, tu tem um restaurante e tu tens um forno combinado e um cozinheiro. Tá. Então tem um equipamento e tem um ser humano.
Se o cozinheiro resolver ir embora, eu não tenho as receitas, o restaurante para. Se estragar o forno combinado, o restaurante para. Então eu tenho que estar atento que eu tenho que ter plano de contingenciamento dos dois casos. Cozinheiro, eu tenho que botar alguém colado nele para aprender as receitas, que se o cozinheiro for embora, eu tenho as receitas, continua tudo igual. O pessoal da frente nem sabe que mudou. Forno combinado, deu problema, eu tenho que ter um plano de contingenciamento dizendo quem conserta, quem substitui, quem é rápido para fazer isso. Ou seja, num escritório pode ser internet, pode ser alguma outra coisa, um sistema, que se der um problema, o que se faz? Recurso-chave é isso, que se esse falhar, para tudo. O Pedro falou tudo ali. A grande importância de você estabelecer esse recurso-chave é você poder contar com algum plano de contingenciamento. Às vezes o empresário pode falar, tá, mas para que eu vou escrever isso? Não é só porque é bonito? Não, cara, é porque se qualquer problema acontecer, você primeiro já vai ter previsto que isso era um recurso-chave seu, você vai saber como resolver isso da melhor forma possível. É aquela coisa, ele reclama que não tem tempo, daí ele consegue tirar férias ou fazer um feriadão, deu problema, ele vai ter que voltar para resolver? Não, tá ali escrito, resolve assim. Isso é um sistema. Exato. Beleza. Um outro bloco seria o relações com clientes. O que seria a relação com o cliente? Ali a relação com o cliente, né, Pedro? É a gente entender qual a melhor maneira que eu vou me relacionar com o meu público-alvo. Então, eu conseguir identificar canais, a forma que eu vou me relacionar com ele, por onde, de que maneira. Por exemplo, tem muitos negócios que ainda dependem de uma mídia offline. Hoje se fala muito de internet, de você tem que estar nas redes sociais, e realmente é importante, acho que é fundamental, mas ainda assim existem meios de comunicações. Por exemplo, eu sou cliente vou fazer um jabá aqui, mas a Vivara, por exemplo, vira e mexe eu compro algumas coisas da Vivara para minha esposa e tal, e cara, vira e mexe eu recebo lá uma mala direta da Vivara na minha casa, com catálogo bonito, às vezes com com brinde ou com vale presente, ou com cupom de descontos, ou seja, isso gera relacionamento comigo, eu gosto disso. Então, mas isso tudo é o quê? É um estudo que eles fazem com o relacionamento do público-alvo deles. Então, esse relacionamento com o cliente é tudo, é desde o canal de comunicação, que tipo de comunicação você vai enviar, por onde, como você vai fazer. Entrar um pouco dentro da cabeça do cliente. Anos atrás eu criava pastor alemão, e o veterinário, ele sabe da relação que o dono tem com o animal. Cara, era normal eu receber cartão de aniversário pro cachorro. Então aquela coisa, eu achava legal isso, sabe, dele lembrar de mandar um cartão pro bicho que estava anotado na ficha dele. Então isso dizia assim, o cara se preocupa com o meu, então ele tá junto comigo. Isso é bem legal da empresa definir. Até o Alan estava falando ali do canal, tem o bloco do canal, do Canvas, e tem o bloco das relações com clientes, mas a grande questão ali da relação é o empresário ele definir como que eu quero me relacionar. Eu quero ter essa proximidade. Exatamente. Eu quero ou não. Meu negócio é mais ali de software e tal, eu tenho robôs e isso costuma resolver. A gente vê, por exemplo, algumas empresas dessa de colocar arquivos na nuvem aí, ou qualquer dessas de tecnologia. Se você tenta resolver um negócio, eles já têm vários e vários tutoriais para resolver o seu problema, para em último caso você ter que entrar em contato. Ter o contato humano. Exato. Então isso é uma forma como eles resolveram lidar. Geralmente porque as dúvidas são mais técnicas e eles poderiam resolver por meio de tutorial, e porque tem muita gente, não seria tão sustentável para o negócio. E não só por isso, né, João? E não só essa parte de relacionamento com o cliente é ele estudar o cliente. Porque vai ter cliente que realmente não quer falar com o ser humano, ele só quer tirar uma dúvida rápida. Ele quer realmente que seja um robô, um sistema que indica para ele por aqui, não uma pessoa, entendeu? Exatamente. Eu vejo aqui na Line, por exemplo, acaba que a forma como a gente se relaciona com o licenciado entra na nossa proposta de valor. Porque como o consultor muitas vezes ele está sozinho ali, desbravando o mercado dele, ele não tem alguém para tirar uma dúvida, ele não tem alguém para incentivar ou orientar. E aqui a gente oferece treinamento, oferece mentoria para o licenciado, então o contato com ele é o tempo todo, até definindo metas para ele e acompanhando e tal. Então a gente resolveu que seria assim, mesmo não sendo uma franquia, sendo uma licença, a gente resolveu que dessa forma a gente estaria constantemente com ele e a gente gosta. E garantindo a entrega do nosso propósito principal, Mas agora o exemplo, ao contrário disso, é a própria Uber, O Uber, como a Uber
é difícil você personalizar e padronizar, às vezes, um atendimento, porque depende muito do motorista que está dirigindo aquele carro. Eles criaram, se não me engano, Uber Select, né? Que é onde tu entra, o motorista ele não pode conversar com o passageiro, e o passageiro ele já pega aquele porque ele realmente não quer conversar. Ou seja, é um cara que ele só quer o sistema, ele não quer contato humano. Ele dá bom dia, boa tarde. Se fosse um robô que estivesse dirigindo o carro, ele seria perfeito. Por quê? Porque ele realmente não quer se relacionar, ele só quer o serviço. Para você ter uma ideia de como é importante estudar o seu público-alvo para saber como ele quer se relacionar comigo também, né? Com a minha empresa, com o meu produto, com o meu serviço. Então isso é muito importante. Tá ali essa caixinha de relacionamento com o cliente justamente para você entender a melhor maneira possível para você entregar essa solução para esse cliente. Legal. Beleza. E aí, falando na parte dos canais, canal nada mais é do que o meio pelo qual você vai entregar. Essa comunicação vai ser feita. E aí pode ser que seja a forma que você vai entregar a sua proposta de valor, enfim. Como eu faço... Pode ser um caminhão, pode ser... Pode ser um panfleto em casa, um telefonema. O canal ali é como realmente eu vou fazer o meu público-alvo ter acesso e conhecer a minha solução. Isso. Pode ser via Facebook, via Instagram, via correio, folheto via área. outdoor, via folheto, enfim, são os canais. E outra, por isso que é importante, né, eu entender o meu público-alvo, porque eu entendendo o meu público-alvo, eu vou ter noções de como ele prefere que eu me relaciono e como ele prefere chegar até mim. Qual é o canal que ele prefere? Antigamente, tu pegava 30 anos atrás, tu tinha um negócio, né, vou dar um exemplo de um restaurante. Tu abria as portas do restaurante ali na esquina, as pessoas olhavam e iam ali frequentar, conhecer. O público hoje em dia não é mais assim. O público ele é muito exigente, ele quer que o restaurante vá chamar ele dentro da sua casa. Por isso tem que estar nas mídias sociais, tem que estar na televisão, tem que estar em tudo que é lá. E os aplicativos, né, que trouxeram essas facilidades de você ter em casa. E até legal você falar isso porque o motoboy, o cara que entrega, que faz a entrega, ele acaba sendo um parceiro chave do restaurante. Sim. Ele é a cara do restaurante que vai estar no cliente. E hoje, senão você acaba não entregando a sua proposta de valor para o cliente. E graças ao aplicativo, hoje está muito mais padronizado e melhorou muito o serviço porque qualquer problema que o motoboy cause na entrega, pelo aplicativo o próprio cliente já vai comunicar. Né? Então a maneira de se relacionar, porque já foi um problema muito sério, né, dos deliveries antigamente, muitas pessoas preferiam não ter delivery para não manchar a imagem da empresa. Porque vai que o motoboy, sei lá, faz alguma coisa, nada contra motoboys, mas a gente sabe que tinha muito esses problemas. Quem trabalha com isso já sofreu muito com isso. Então, os aplicativos também foi, né? Uma das propostas de valores do aplicativo é isso, conseguir garantir uma segurança. Né? Já aconteceu, eu não lembro quem que me contou que pediu um lanche e o restaurante ligou para a pessoa falando, olha, a gente está te mandando outro lanche, qual foi o problema que o motoboy comeu o teu lanche. Eu não lembro quem que me contou essa história, mas me falaram faz pouco tempo. Eu falei, cara, é possível, né? Que absurdo. E o empresário ainda conta que nem precisava ter contado. Nem precisava ter contado. Mas um problema que acaba sendo comum muitas vezes com o motoboy e tal é porque como ele acaba recebendo por entregas e tal, pode ser que ele tenha algum outro compromisso ali naquele dia que ele fale, vale a pena eu não trabalhar nesse dia. Só que aí o dono do restaurante, da pizzaria, acaba não tendo tempo hábil de colocar outra pessoa. Quem até hoje não recebeu uma pizza toda virada? E como também o inverso é verdadeiro, facilitou muito a vida dos motoboys também, porque tinha muito motoboy que sofria também na mão de donos de restaurantes que não pagavam pra ele. Então também foi um benefício para o próprio motoboy que agora ele garante o recebimento dele. Ele se afilia ao iFood, ao Uber Eats ou ao Rap, enfim. E ele recebe, ele tem garantia também que vai receber. Então também é um benefício para o próprio Era aquela questão, existia uma dor do mercado, alguém entendeu uma forma de solucionar e lapidou e agora a coisa está andando. E olha só, né, João, como o Canvas ele é incrível, né? A gente está falando de Canvas que é praticamente 1 hora, mas a gente está falando de coisas bem superficiais do que a gente pode aprofundar com o Canvas e ainda aprofundando, levando o dia inteiro, ainda um negócio bem macro, para você ter uma ideia de como o negócio ele tem, oportunidades de tudo que é lado. Né? Então, o Canvas é uma ferramenta viva. E só para a gente chegar nessa parte final, então, falta agora falar da grana, né? Então, tem a estrutura de custos, que é onde você vai colocar ali os custos fixos, os custos variáveis, operação, né? as despesas. Aí, nesse ponto, tem aquela questão da dúvida, se coloca os valores ou não, principalmente no segundo bloco, que seria as fontes de receita, que é onde entra o dinheiro, né? Seria na venda
de tal produto, venda de serviços, se tem outras formas que a empresa consegue faturar. Como é que entra esse dinheiro? Se é no cartão, se é no dinheiro, como é que funciona? Isso, tudo isso relacionado ao dinheiro, e acaba tendo aquela dúvida, né, que eu estava conversando com o Pedro, a gente sempre fala bastante disso, porque algumas pessoas defendem que você não coloca valores no Canvas, né? Eu partilho da mesma opinião do Pedro, né, que o ideal é você colocar sim o valor, coloca os valores pelo menos aproximados, tanto ou valor de custo, ou em percentual. ou isso é uma boa alternativa, né? Percentual, tanto dos custos quanto das receitas, para você poder também visualizar isso de forma rápida e fácil. Ah, João, mas eu quero deixar o meu Canvas exposto, todos os meus funcionários vão ver. Deixa o valor mesmo assim? Bom, a questão de você compartilhar os números com as pessoas, eu acho que é legal como um modelo da sua gestão, porque isso gera senso de pertencimento, batimento de metas, mas isso varia muito como você lida com as coisas na sua empresa. Mas de forma geral, então você não coloca o valor assim, né? Mas você tem que saber, nem que você faça uma referência, né, que coloque isso dentro de outro arquivo seu e só essa parte não esteja ali visível, mas você tem que saber. Eu acredito tem que fazer esse eu acompanhamento. acredito que é um assunto bem delicado, né, João? Porque é bem relativo e acredito que é uma coisa muito particular de cada tipo de negócio, porque envolve muito a cultura organizacional daquele ambiente, Sim. a maneira da gestão de liderança. Exato, Então, exato. a gente deixa mais a critério, né, do empresário decidir. A exposição do número, ela entra nesse cenário delicado, mas é importante, Sim, nesse né? momento, Com certeza. a gente tem outras ferramentas para a gestão financeira. Claro. Mas é importante, nesse momento, ele contrastar receita, Ele tem que ter... e da onde vem, e as saídas. E as saídas não é assim, minhas despesas é tanto, é um valor X. Não, é assim, telefonia é tanto, internet é tanto, folha é tanto. Tudo isso é lançado ali de forma que ele possa olhar e dizer, eu estou pagando tanto de, sei lá, um fornecedor ou de aluguel, não sei o quê. E aí dá o estalo nele de, esse aqui muda a cor do post-it porque tem que tomar uma providência que tem que ser renegociado. E eu gosto de aproveitar isso e até de falar do número, aconteceu um negócio, eu vou contar aqui para vocês, mas você tem que ter o seu sistema para sua gestão financeira, ou a planilha lá de fluxo de caixa, ou de DRE, enfim, mas aproveita aquilo que o Canvas te traz de melhor, que é visualizar o negócio tudo num quadrante só e tomar decisões. Eu atendi um empresário que ele, ao preencher a estrutura de custos, ele viu o tanto que ele gastava terceirizando um serviço. E aí ele falava, mas é porque a máquina custa muito caro. Se eu comprar essa máquina, uma máquina de adesivagem, se eu comprar essa máquina não é o foco do meu negócio, eu não consigo, por isso eu terceirizo. Daí a gente foi ver o quanto que ele gastava terceirizando e a gente percebeu que se ele investisse na máquina, ele ia retornar o investimento dele em poucos meses. Né? E eu falava, mas você não é o foco do seu negócio porque você não tem, né? Porque se afinal você não tem a máquina, lógico que não é o foco do seu negócio, mas você poderia investir nisso? Poderia, nunca pensei nisso. Vários dos meus clientes usariam esse serviço a mais. Falei, poxa, e aí ele tomou uma decisão importante porque ele estava visualizando ali o quanto que ele gastava terceirizando e ele se assustou. Sim. E aí ele já tomou uma decisão, não, eu vou mudar isso, já entrou no planejamento dele comprar a máquina, ele comprou e deu certo. Eu tenho uma situação bem similar a essa, que é a de uma pet. Então, o que ele gastava o que ele pagava para ter as toalhas higienizadas, esterilizadas e troços, ele estava gastando um volume tão grande, ele chegou à conclusão que se ele comprasse o equipamento, ele em um ano ele diluía. Só que como o equipamento ia ter o tempo ocioso, ele montou uma outra empresa, adquiriu o equipamento que atende ele e atende o mercado. Atende os concorrentes. Ele virou mais uma fonte de receita para ele. Legal, cara. Pessoal, acho que deu para ter uma boa noção aqui de como funciona o Canvas, o quanto que ele é legal para você visualizar o negócio, tomar decisões, inovar no seu negócio. A nossa expectativa para você que ouve procura mais, procura saber mais. A gente tem mais informações lá no nosso blog também. E começa a botar isso em prática, nem que seja respondendo numa folha de papel, parando e pensando. Quando o empresário faz isso, é como se ele se promovesse empreendedor do negócio dele para pensar de forma estratégica.
sair um pouco da parte operacional, de resolver problema, né, apagar incêndio na empresa e falar, beleza, agora eu tenho uma visão macro e eu vou trabalhar pelo sucesso do meu negócio agora. Essa é a importância do Canvas. Qualquer dúvida vocês podem mandar mensagem para nós, comenta aí no YouTube, manda sua mensagem no direct, no Instagram. Aproveite, já peço para você deixar o seu like, se inscreva aí no nosso canal, compartilhe com quem pode se beneficiar desse conteúdo e estamos sempre à disposição de vocês. Quero agradecer aqui a presença do Alan. Valeu, Alan. Valeu, João. Valeu, Pedro. Bora. Valeu, pessoal. Um forte abraço.